Amados do Pai, iniciando com esse vídeo abençoado, em oração, buscando ao Senhor, Ele já revelou ao meu coração a palavra para os nossos corações. Mas antes, vamos respirar para preparar o Espírito, mentalizar na grandeza divina, no seu amor, preparar para que possamos receber o direcionamento de Deus. Recebendo, entendemos, e entender significa colocar em prática. Esse é o objetivo. Coloque em prática a palavra de Deus na sua vida e veja os resultados. Testemunhe as bênçãos do Senhor que são infinitas. Nesse momento, o Senhor, Ele nos convida a estar mais perto dEle, sem pressa, sem ansiedade. Calma, Deus está no controle. Então respire fundo e mentalize nesse momento o quanto Deus é grande. Quão grande é Deus, poderoso é Deus, maravilhoso. Diga uma palavra que possa atribuir a Deus a sua grandeza, ao seu amor, preparando o seu espírito e ativando a sua fé. Então, nesse momento, o Senhor vai nos trazer uma palavra que está em João no capítulo 11. Vai dizer a morte e a ressurreição de Lázaro. O que morreu na sua vida? O que precisa ser ressuscitado? Aonde está a sua frustração? Deus, Ele vai nos mostrar através dessa palavra, em Bíblia, caneta e papel, o direcionamento de como identificar e o que fazer para remover a pedra que nos impede de avançar. Deus, Ele quer que eu e você avancemos todos os dias, porque o nosso tempo aqui é curto, é passageiro. Não devemos ficar parados, devemos avançar e evoluir naquilo que o Senhor tem para nós, no propósito na qual Ele nos chamou. Você tem um chamado. Você tem um propósito de Deus na sua vida. Então, receba essa palavra dizendo, tem jeito. Diga ao seu coração, tem jeito. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Diga comigo, para Deus, todas as coisas são possíveis. E mesmo que você esteja há muito tempo nessa prova, tem jeito. Porque Deus tem um propósito. E esse propósito é para que o nome dele seja glorificado. E quando não entendemos que estamos vivenciando a vontade de Deus para a nossa vida, nos sentimos o quê? Frustrados. E Deus não quer que a gente se sinta frustrados. Deus quer que a gente se sinta o quê? Cheios da presença dele. E é cheios da presença dele que a gente tem dias melhores, que a gente consegue orar melhor, que a gente consegue ser usado para abençoar o próximo, para orar pelo próximo e para ver o que? Os milagres de Deus na nossa vida. E então, ativar a fé. Porque milagres acontecem. Você vai ouvir muito nos vídeos dizendo, milagres acontecem todos os dias, a todos os momentos. Sim, milagres para você pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Então nós estamos buscando o grande Eu Sou, o Todo-Poderoso. E é buscando ao Senhor que a gente encontra Ele. Você já parou para pensar que quando estamos na dificuldade e buscamos Jeová Jirê, encontramos o Deus da provisão? Quando estamos sozinhos, sentindo na solidão e buscando a Deus, colocando o nosso coração a buscar ao Pai, encontramos o Emanuel, o Deus conosco. E na impossibilidade, quando buscamos ao Senhor, encontramos o Yahvé, o Deus do impossível. Então creia nessa palavra, se relacionando com o Senhor, estando mais próximo dEle, você vai conhecer o seu poder e vai ver o seu agir. E Ele quer te usar na sua casa, no seu lar, sim, para profetizar a situação que é impossível. Tem jeito. Então guarda no seu coração essa palavra, tem jeito. Tem jeito sim para Deus. Para Deus nada é impossível. É como Jesus, Ele disse assim, ei Marta, tem jeito. Para a morte tem jeito, Marta. Deus te diz nesse momento, tem jeito. Para essa frustração, tem jeito. Para esse abandono, tem jeito. Ah, eu vou voltar no passado para reviver aquilo que eu sonhei em viver? Não. Tem jeito no agora. Deus age no agora. Receba essa palavra. Deus age nesse momento. O que passou, passou. Diga, o que passou, passou.
Não permita que Satanás roube a sua fé, porque ele está ao nosso derredor, tentando nos impedir de avançar, fazendo com que a pedra que está no nosso caminho muitas vezes seja mais pesada ainda e a gente não tenha o que motivação, porque a força não é nossa, nunca foi nossa. A força, ela vem de Deus. Diga comigo, a força que eu preciso não vem de mim mesmo, mas vem de Deus. Quando entendemos, colocamos em prática e começamos a orar da forma com que o Espírito Santo consiga chegar até o Pai e interceder. O Pai ouve, as nossas orações ouve, mas o Espírito Santo também nos ajuda. Então é dessa forma com que as coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente sai o que? Do lugar. Então quando Jesus ele diz para Marta, ei Marta, tem jeito? Ele está dizendo para você, nesse momento, tem jeito? Calma. Calma, tem jeito. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creia. Creia que tem jeito. Para ter jeito, nós precisamos crer. Crer em quem? No nome de Jesus. Use esse nome na sua casa, no seu lar, tem poder. Coloque as mãos sobre os enfermos e diga, em nome de Jesus, seja curado. Mas eu já fiz isso, faça 1, 2. Não desista. Quem serve ao Senhor não fica esperando a oportunidade para colocar o Senhor na parede. Quem serve ao Senhor serve de bom grado. Senhor, eu orei hoje. Eu não vi com os meus olhos acontecer, mas pela fé eu vejo. E se hoje não aconteceu, amanhã vai acontecer. E quando chegar o amanhã vai ser o hoje. E eu vou determinar na minha vida e vai acontecer. Porque milagres acontecem todos os dias e vai acontecer na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra. Use o nome de Jesus na sua vida. No seu lar é diário buscar ao Senhor. E essa pedra será removida. E o nome do Senhor será o que? Glorificado. E quando removemos a pedra, você vai receber essa palavra. Vemos a manifestação do que acabamos de falar, do Deus da provisão, do Deus conosco, do Deus do impossível, porque Deus ele age conosco, ele está agindo nesse momento. Porque você disse não tem jeito, em sua tristeza, em sua angústia, em sua preocupação, ou até mesmo no seu esquecimento, porque muitas pessoas, quando vê que não tem jeito, o que faz? Esquece, mas se é uma promessa, se você vê um milagre de Deus, que é possível o nome do Senhor ser glorificado, tem jeito. Aquele que crê, tem jeito. Vamos lá para a palavra? Fique aí, não saia, e testemunhe, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos iniciar este vídeo. Eu sou o seu pai, Bíblia, caneta e papel. Aqui está a palavra do Senhor, a Bíblia, versão anotação, a palavra que o Senhor tem para revelar aos nossos corações está aqui em João, no capítulo 11. Eu já até comecei a grifar. Mas antes de iniciarmos a leitura e o estudo, você que tem aí um copo com água, separe aí um copo com água que vamos orar. Que você possa dar ao enfermo ou até mesmo a alguém da sua casa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é a água, é a fé. Eu creio. A gente tem que ter atos de fé. E através desses atos eu já recebi muitas e muitas bênçãos. Que você possa receber e ser mais que abençoado. Vamos lá na leitura. O título vai dizer assim, a morte de Lázaro. Está lá em João, capítulo 11, no verso 1 em diante. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. A gente já observa aqui uma grande dificuldade, que o Lázaro estava enfermo. E na leitura vai nos dizer assim, mandaram-lhe, pois, suas irmãs de quem? De Lázaro, Marta e Maria, dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus então conhece a Lázaro. Qual é a revelação de Deus através dessa palavra aqui? Deus, ele nos conhece. Por nos conhecer, ele nos ama.
Mas Deus me ama, Deus se lembra de mim mesmo eu estando enfermo, Lázaro também estava enfermo. Mas isso não é motivo para Deus deixar de amar a Lázaro e deixar de me amar e de te amar. E ao decorrer dessa palavra, você vai entender por que das enfermidades, por que dos problemas. Apenas receba essa palavra, que Deus te ama. Apesar da dificuldade, Deus te ama. E a leitura continua dizendo: e Jesus ouviu isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aqui a gente viu um posicionamento. Então a gente vai começar aqui, identificar o problema. O problema de Lázaro é a enfermidade. Vou colocar aqui, Lázaro, enfermo. Identificou o problema, buscar ao Senhor. Senhor, uma direção. Foi isso que Marta e Maria fizeram. Mandaram um recado para o Senhor: eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, quando a gente buscamos Deus, ele fala. Quando ele fala que não é para a morte, é para a glória de Deus, a gente deve confiar no Senhor. Só que a gente tem que ter certeza do Deus que a gente serve. Se Deus disse, tá falado. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Volta aqui dizer, Jesus amava. Deus vai tratar no nosso coração aqui muitos sentimentos. Pessoas que às vezes falam assim, que se indaga às vezes, será que Deus está me vendo? Que se indaga do amor de Deus para com ela. Então, receba. Já é a segunda vez que Deus fala sobre amor. E Deus, o seu maior amor foi através, onde diz lá em João capítulo 3, no verso 16, que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha que a vida eterna. Então, a prova de amor maior foi comprado lá na cruz. Então, quando vinham os questionamentos sobre a sua mente, olhe para a cruz. Ele suportou a dor que era para mim e para você. Ele tirou as enfermidades que era para mim e para você. Aí você vem, muitas vezes, pergunta, mas por que eu passo por essa situação? Para manifestar o que é a glória de Deus. Às vezes, passando por provações, é que a gente aprende, a gente evolui. Então, a gente tem que buscar identificar o problema. Identificando o problema, a gente tem que buscar e ter a direção e aceitar a direção do Senhor. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Aqui a gente vai ver que Deus está no controle e ele sabe o que? De tudo. Jesus já sabia que Lázaro viria a óbito, mas tinha uma palavra que ele lançou anteriormente dizendo: não é para a morte, mas é para a glória de Deus.
Muitas vezes, a palavra que vem de Deus, a gente não vai compreender, porque os planos do Senhor são maiores. Os pensamentos do Senhor são diferentes do nosso, mas a sua palavra, ela é verdadeira. Então temos que, nesse momento, quando não entendemos, confiar. Confiar no Senhor. Quando não entendemos. Isso é muito importante, porque existe um tempo para o cumprimento da palavra do Senhor nas nossas vidas. E no verso 14 vai dizer assim: então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? E aqui a gente já entra em um outro momento em que Jesus consola Marta e Maria. O consolo de Jesus é através da sua palavra, e sua palavra é o que é vida, é poder. E ele vai dizer assim, essa palavra: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quem já havia 4 dias na sepultura? Lázaro. Lázaro morreu. E há 4 dias. De acordo com as crenças judaicas, após 4 dias, o corpo já entra em estado de decomposição. Então, não tem mais jeito. A situação que estava Lázaro de enfermidade, de uma enfermidade comum, passa para o impossível. Não tem mais jeito. E quando não tem mais jeito, quem é que age? Deus age no impossível. Deus vai agir na sua vida no impossível. Quando você não conseguir mais fazer ou executar, ele vai agir no impossível. Ainda que esteja morto. No verso 18, vamos continuar a leitura, vai dizer assim: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, porque Marta e Maria chorava pelo seu irmão Lázaro. É aqui que o Senhor nos revela uma palavra poderosa. Você se identifica com o sofrimento de Marta e Maria quando não entende o agir de Deus? Quando você espera e os seus olhos não veem? Quando os dias passam, os meses passam? Para Marta e Maria, além de passar 4 dias, já não tinha mais jeito. Elas esperou na enfermidade, veio a óbito e ainda teve que passar 4 dias. Tem situação que Deus vai permitir você e eu passar, que vai parecer que realmente Ele nos abandonou, porque a sensação, lendo aqui, no começo fala 2 vezes, Lázaro era amado de Jesus. E além de ser amado, Jesus também amava Marta e Maria. E Marta e Maria mandou um recado para Jesus enquanto Lázaro estava enfermo. Mas Jesus não foi até o encontro deles, porque Deus tem um propósito, Deus está no controle, porque Ele sabe de tudo. Jesus já sabia que Lázaro viria a óbito, a morte física. Só que Jesus, ele retorna, ele chega após 4 dias, e ele tem o quê? Uma palavra. E quando ele consola, o consolo é a mesma coisa de dizer assim: tem jeito. Diga nesse momento para você: tem jeito para esse problema, tem jeito para essa frustração, tem jeito para esse sonho morto. E que jeito é esse? Vamos continuar a leitura. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhes ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É um momento
na qual Marta, ela começa a se indagar: por que o Senhor não veio quando eu chamei? Quantas vezes você falou: Senhor, eu já orei tanto, já busquei, por que o Senhor não fez? Se o Senhor tivesse ouvido naquele momento que eu orei, que eu busquei, não tinha chegado ao extremo, ao impossível, à morte, à sepultura. Mas aí, diz assim: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará, tu dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha o consolo de Deus. O consolo de Deus é vida, é poder. Então, ao invés de a gente buscar conforto, consolo em um filme na Netflix, em uma série na Netflix, ou até mesmo nas redes sociais, ou em pessoas, busque consolo em Deus. Como? Orando. Quando não tem mais jeito, o que resta é o quê? É orar. E se você não conseguir orar, adore. Cante louvores. E se você não conseguir cantar louvores, não murmure. Mas creia que Deus está no controle. No controle. Trazendo o consolo para Marta, onde Jesus ele diz assim: há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar. Na ressurreição do último dia, ela diz assim: aqui na vida terrena não tem mais jeito. Agora, o que resta, a minha esperança é encontrar Lázaro na ressurreição do último dia. Mas Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, dizer um glória, aleluia, por essa palavra? Onde Jesus diz assim para você: tem jeito. Esse ressuscitar, ele está dizendo: tem jeito. Tem jeito. Para essa situação. Tem jeito. Porque aquele que crê, ainda que esteja morto, porque a morte é o limite, viverá. Então Deus não tem o que? Limite. Deus pode o que? Todas as coisas. E a gente tem que alinhar as informações com a vontade de Deus. A ideia que Deus quer que a gente entenda é que existe um propósito de vida. A vida aqui ela é muito passageira. A gente não está aqui para satisfazer a carne. A gente terá momentos de felicidade, como diz lá em Eclesiastes 3. Há um tempo para todas as coisas. Mas a gente também tem que entender que assim como ocorreu lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, do capítulo 2, no verso 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde disse o Senhor: dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Lázaro, ele experimentou a morte física justamente por causa do princípio. Nós esperamos uma promessa da vinda de Jesus. Ela vem nos trazer uma palavra de esperança. Porque assim como diz a palavra lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor, a gente tem que entender que o pecado nos afasta de Deus, e é isso que Deus quer que nós entendamos. Nós não devemos alimentar a carne para viver no pecado e ficar longe de Deus. Deus ele tem uma vontade, por isso ele mandou Jesus. E através de Jesus, para que a gente possa se aproximar, crendo em Jesus, ter a salvação. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerás. Crês tu nisto? Jesus, ele faz uma pergunta para Marta. Ele faz essa pergunta para você. Você crê nessa palavra? Que Jesus, ele pode todas as coisas e que a gente poderá encontrar com ele na eternidade? Para todos aqueles que nele crê? Amém, glória a Deus.
Disse-lhes ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. No verso 28. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali? Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O mesmo sofrimento que Maria estava aqui, ó. Marta disse a mesma coisa: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí a gente volta aqui, Maria diz a mesma coisa. Por quê? Nós somos seres humanos. Aqui, ó. Nós não suportamos sozinhos. Por isso que a gente tem que buscar mais de Deus, para que venhamos vencer, receber os livramentos, receber o direcionamento. Jesus, pois, quando a viu orar e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Quem disse? Jesus. Onde? Quem? Lázaro. Onde o pusestes, Lázaro? Mas Lázaro já está morto, já quanto? Já 4 dias. E Jesus, ele diz: Aonde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Aqui a gente vê que Jesus, ele sente sofrimento. Ele chorou. Por que ele chorou? Porque ele amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. E eles estavam passando o quê? Uma provação muito grande, num sofrimento muito grande. A perca é um sofrimento muito grande. Jesus, ele sabe o que você está sentindo. Eu não sei o que você está sentindo, mas Jesus, ele sabe, porque ele sente a sua dor. Quando você não aguenta mais no seu choro, na sua angústia, olhe para Jesus, porque ele sofreu a minha e a sua dor. Ele sentiu a dor de Marta e Maria na perca de Lázaro. Por quê? Como foi dito, por causa do pecado, Lázaro, ele experimentou o que? A morte. E disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Você vai ver na sua caminhada de fé muitas pessoas questionar: não podia? Como seria? Sempre no passado. Deus, ele age sempre no agora. O que passou, passou. Não viva no passado, não deixe o inimigo. Olhe sempre para frente e entenda que Deus te ama e Deus me ama. E aqui já é um terceiro momento. Que momento é esse? É a ressurreição de Lázaro, aonde Deus vai agir. Então a gente entende que o primeiro momento, Deus, ele passa conosco. No segundo, ele consola. E no terceiro, ele age. Mas para ele agir, vamos entender o que precisa ser feito. Aqui, ó. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. O que disse Jesus? Tirai a pedra. Da onde? Da sepultura onde estava Lázaro. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha o impossível de Deus acontecendo agora, na minha e na sua vida. Deus, ele nos dá uma ordem. Ordem. Quando ele ordena, a gente tem que o quê? Obedecer. Quando a gente obedece a Deus, a gente vê se cumprir. Então, confia no Senhor quando ele te der uma ordem. E que ordem ele diz? Nesse exato momento: tirai a pedra. Que pedra é essa? Pedra.
é tudo aquilo que te impede de avançar. Problema que impede de avançar. Quantas vezes você se sentiu parado ou parada no tempo? Parece que as coisas não acontecem na sua vida. Por quê? Quando a gente se sente dessa forma, aqui existe uma pedra. Muitas vezes é da incredulidade. Para mim e você tirar essa pedra, a gente precisa ouvir. Para ouvir, a gente precisa crer. E para crer, a gente precisa o quê? Buscar. Busque ao Senhor. Confessar: Senhor, tem uma pedra na minha vida. Senhor, me ajuda, tira essa pedra da minha vida que impede. Senhor, eu não consigo esquecer o passado. Senhor, eu não consigo aceitar essa situação. Não a situação de derrota, mas a situação de que tem um tempo de Deus na sua vida e existe uma vontade que é do jeito de Deus, não do seu jeito. Então a gente tem que se posicionar. Enquanto a gente não se posicionar, a gente não vai ver o agir de Deus. Então, entendendo assim, isso, que a gente é pecador, que Jesus levou a nossa dor, a gente consegue enxergar melhor qual pedra. Porque às vezes o inimigo ele vai colocar pessoas, ele vai colocar tantas coisas ao redor dessa pedra para você não enxergar ela. Porque se você tirar ela, você tira ela, não é Deus, é você que tem que tirar. E tirar significa atitude, buscar e tomar atitude. Atitude. Tomar uma atitude na sua vida, mudar. E como que eu faço isso? Você é o que você alimenta a sua alma e o seu coração. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem louvado ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor? E isso daí transforma com quem você tem andado. Isso aí tudo influencia para que essa pedra seja tirada. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Quando Jesus disser, não questione, creia. Não, eu vou fazer. Eu vou crer, eu vou avançar. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus, ele dialoga com o Pai. Creres, e Jesus fala com o Pai. E quando Jesus fala com o Pai, todos ali estão atentos. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me ouviste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Amados do Senhor, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Imagina a cena de poder. Quando Jesus disse: vem para fora, para um morto, que já não tinha mais jeito. E o que estivera morto saiu. Quem? Lázaro saiu para fora, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixe-o ir. Glória a Deus, aleluia. Aqui a gente vai ver o que? Milagre de Deus. E você vai ver o que? Um milagre acontecer. Você vai ver um milagre acontecer com os seus olhos. Porque quando você tira a pedra, Deus, ele se manifesta. E no começo desse vídeo a gente estava falando sobre o manifestar, que em busca encontra, e que em busca o Deus do impossível encontra o que? O impossível. Então basta você tirar a pedra, aquilo que te impede de avançar na fé. Mas o intuito é a gente evoluir espiritualmente. Como é que está a sua vida espiritual? Tire essa pedra que te impeça de evoluir espiritualmente e veja o que? Crendo, veja o manifestar de Deus através de uma palavra. Vem para fora. Você vai evoluir espiritualmente, e evoluindo você vai ver o que? A manifestação do poder de Deus. E deixe-o ir. O que significa deixar ir? Avançar. Essa palavra de hoje tem jeito? Tem. E quando Deus age, o milagre acontece. E você avança.
Vamos memorizar aquilo que a gente ouviu do Senhor para os nossos corações, através da mensagem de Lázaro. Nos vai dizer assim, identificar o problema. Que problema é esse? Espiritual. Identificando, você entende o que você precisa para tirar a pedra. Você só vai conseguir tirar a pedra se você identificar o problema. Identificando o problema, que nessa situação era Lázaro, que estava enfermo, que depois depois morreu. Vou colocar aqui, ó. Morreu. Identificando, a gente tem que o quê? Se posicionar buscando ao Senhor, buscando a direção. Antes de tomar qualquer atitude, antes de confiar em pessoas, tome uma direção buscando ao Senhor. Depois que buscamos ao Senhor, a gente tem que confiar. Pode parecer como aqui Jesus ficou 4 dias até ele chegar, pode parecer que ele não está vindo, mas ele está. E quando parece assim, às vezes Deus está nos testando. Então, confia para que você seja o que? Aprovado. Quando não entender, Deus vai te consolar. Deus age no que? No impossível. Então a gente tem que entender que enquanto espera, a gente tem que ir orando, adorando, adore ao Senhor. E se tiver muito difícil, não murmure, mas creia. Crer é determinar que Deus está no controle. E a palavra-chave hoje aqui, para que os nossos corações não venham se esquecer, é: tem jeito para essa situação. Erga sua cabeça. Em nome de Jesus, avance. Se não der para ir andando, vai se arrastando, mas avance. Entendendo essa palavra espiritual, a gente consegue ouvir a voz de Deus e obedecer. Se a gente não conseguir entender que Deus nos ama, que Ele está conosco, que Ele nos consola, que a gente tem que avançar para cumprir o propósito, a gente não consegue obedecer. A gente quer viver a nossa própria vida. Mas aí quando a gente obedece, a gente faz o quê? A gente tira a pedra. Porque a pedra, ela é o problema que impede de nós avançar. É o problema que impede de nós enxergarmos aquilo que eu e você precisamos mudar no dia a dia, para sermos seres humanos melhor no espírito, para evoluir espiritualmente. E para ter essa força, para retirar a pedra, a gente precisa o quê? Buscar o Senhor na atitude. E aí a gente vai ver com os nossos olhos o milagre acontecer. E você vai o quê? Avançar. É tudo que eu e você precisa, é avançar. Até que Jesus venha, nós precisamos o quê? Avançar. Nós precisamos o quê? Perseverar. Então, receba essa palavra e não esqueça que tem jeito. Tem jeito para essa situação. Tem jeito, porque tudo é possível para o que crê. Deus, que palavra abençoada. Receba e coloque em prática. Vamos orar? Pegue seu copo com água, sem ira e sem contenda, crendo que quem beber essa água pela fé receba o milagre, receba a libertação. Então fecha os teus olhos, crendo em nome de Jesus na sua bênção. Senhor, eu oro pedindo, meu Deus, a tua manifestação de poder, para que o nome do Senhor Jeová seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, alcança essa pessoa que está ouvindo esse vídeo. Eu oro para que o Senhor nos dê força para avançarmos na fé, Pai, para que não venhamos vacilar, mas perseverar, meu Deus, no caminho e no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, alcança os hospitais, alcança, meu Deus, quem chora, alcança, meu Pai, aqueles que precisam, meu Pai, nesse exato momento de uma provisão. Meu Deus, aonde esse vídeo chegar, que essa pessoa seja abençoada, no nome de Jesus, Pai. Eu oro, não para que o meu nome seja glorificado, mas para que o nome do Senhor Jeová seja glorificado. Senhor, enquanto, meu Pai, essa pessoa ouve esta oração, que ela possa, meu Pai, sentir em seu corpo, meu Deus, o poder divino sobre a vida dela, o sobrenatural, e que o nome de Jesus venha a ser glorificado através de testemunho. Senhor, eu creio. Amém e amém. Receba essa palavra. Até a próxima.